10. Eliminar os textos do cartão de entrega. A parcela foi desmantelada, mas o paquete ainda tinha sua própria vida, endereço, telefone. O que fazer? Com a mão, com a espada, ou até mesmo com o fogão, muitas pessoas fizeram o máximo possível para eliminar as informações personais da parcela. Na verdade, não precisa ser tão complicado. Apenas espalhar, é fácil de resolver. Em um cartão de envio, basta espalhar a água da floresta para cima, sem precisar de tinta externa, basta esperar em silêncio por mais de 10 segundos, a informação da floresta desaparecerá automaticamente. O mais incrível é que a água da floresta não só é efetiva para essas informações, mas até mesmo o símbolo da mão de escrever é efetivo, deixando-a desaparecer sem sinal. Por que é tão eficiente? A principal razão é que os ingredientes do cartão de entrega são o fermento, e a água de floresta tem aquecimento orgânico, que pode dissolver completamente o fermento e eliminar o efeito. Claro, além da água de floresta, há muitas outras coisas que podem ser usadas para eliminar as doenças, como o alcoólatra e o alcoólatra, que podem ser usadas para eliminar as doenças, como o alcoólatra e o alcoólatra, que podem ser usadas para eliminar as doenças, como o alcoólatra e o alcoólatra, que podem ser usadas para eliminar as doenças, como o alcoólatra e o alcoólatra, que podem ser usadas para eliminar as doenças, como o alcoólatra e o alcoólatra, que podem ser usadas para eliminar as doenças. Número 9. O útil de uma espátula. Uma pequena espátula. Não imaginei que, além de ser usada para esmagar a cabeça, teria tantas outras utilidades. Se você colocar alguns pedaços, você pode transformar uma pequena caixa para uma máquina para coletar coisas pequenas, colocar líquidos e líquidos de garrafas para meninas, e todas as peças de desenho para crianças. Se a menina não consegue abrir a caixa, você pode coletar um pedaço de papelão na caixa e com a ajuda da corrente, você não terá mais uma caixa que não pode abrir. E se a pequena brusca não tiver lugar para brilhar, você pode coletar um pedaço de papelão e coletá-lo na caixa e brilhá-lo. Se você não controla a quantidade de água no banheiro, você pode colocar um pedaço de piscina na parte de baixo da janela. Da próxima vez que você colocar, você não vai separar tanto água. Quando você está vestindo, se você encontrar uma roupa muito grande, é muito fácil de derrubá-la. A primeira vez que você colocou a roupa bem, o trajeto da roupa caiu no chão. Da próxima vez, você pode colocar o pedaço de piscina na parte de baixo da janela. Se você colocar a roupa assim, mesmo que você tenha muita habilidade, você só pode fazer o trabalho. Há uma espátula que faz o pescoço dolorido, uma espátula que não tem suficiência de longe, colocada no bolso, que é muito fácil de sair para longe, ou até mesmo direto para o fundo da espátula. Não é saudável, e é muito complicado. É muito simples, coloque direto na espátula a espirulina, garantindo que ela não pode fugir. Claro, a função da espirulina não é apenas isso. Não se preocupe em usar seu cérebro e desenvolva-a devagar. Mas o que está abaixo, mesmo que você tenha pensado, você não vai achar que pode ser usado assim. 8. Coloque uma batata no carro. Por que muitos motoristas colocam uma batata no carro? Será que é usado para acelerar quando está com fome? Claro que não, o segredo é que a maioria das pessoas não consegue adivinhar. Dizem que é para a segurança do carro. Você acredita nisso? Cada vez que a chuva bate na janela do carro e na janela de trânsito, se torna uma espécie de água escura, e isso afeta muito a visão do piloto. Neste momento, muitos ativistas podem ficar com as mãos e os pés confusos, mas o velho ativista pode tirar uma batata-mato, cortar-a e usar na janela de trânsito, e a água nunca mais ficará na janela. E no carro que está mais velho, as partes de ferro ou de metal, inevitavelmente, aparecerão marcas. Muitas pessoas se preocupam. Apenas use a faca de maçã para limpar as partes da marca. Em pouco tempo, a marca vai desaparecer, como se fossem comemos. E no carro que está mais velho, as partes de ferro e metal, inevitavelmente, aparecerão marcas. Apenas use a faca de maçã para limpar as partes de ferro e metal. Em pouco tempo, a marca vai desaparecer, como se fossem comemos. E no carro que está mais velho, as partes de ferro e metal, inevitavelmente, aparecerão marcas.
Apenas use a faca de ferro e metal. Apenas use a faca de ferro e metal. Apenas use na verdade, só precisamos usar o corte de maçã para limpar a posição do óleo. Em pouco tempo, o óleo vai se dissolver automaticamente. Na verdade, a razão pela qual a maçã é tão maravilhosa é porque ela contém açúcar, e esse açúcar é o que faz com que ela seja tão incrível. Não deixe de usar a maçã que você tem na casa. Colocá-la direto no carro e você terá uma grande ajuda. Número 7. Se o olho se espalha, o olho se limpa. Todas as pessoas que usam óculos sabem que o óculos deve ser sempre limpo, senão o óculos vai ficar cheio de óleo e cinza, e isso vai afetar a nossa visão. Muitas pessoas, quando limpam os olhos, usam um papel toalhado. Mas isso é errado, não só porque não limpa bem, mas também porque o óculos se espalha. Hoje, eu vou te ensinar como limpar os olhos corretamente. Primeiramente, coloquemos um pouco de gelo em um vaso, e depois misturamos em todos os lados dos olhos, pois o gelo de limpeza é suave, e tem a capacidade de ir para o buraco, o que é muito adequado para os olhos. Depois, preparamos um vaso de água, coloquemos um pedaço de líquido na água, misturamos bem, e depois de completamente melhorado, soltamos os olhos na água por 10 minutos. O líquido de líquido pode sofrimentar o buraco, e pode eliminar a infecção. O que é preciso lembrar é que, por conta da pequena granação, se o óculos não for totalmente melhorado, é muito fácil que o óculos seque. Por isso, este passo é necessário. Finalmente, é só os óculos no água, e depois, com um papel típico de limpeza e suavidade, limpar o óculos com água. Assim, o óculos limpo não só ficará limpo como o coração, mas também não seque. Depois de ver a porta para limpar os óculos, bata os óculos na água. Simples e práticos. Um óculos pode durar até 20 anos sem problemas. Você aprendeu? Apenas tente. Número 6. Os papéis também são divididos em feijões. Você já ouviu falar que os feijões são divididos em feijões e que os feijões são mais gostosos? Se você não acredita nisso, então você está enganado. Isso é apenas uma mentira. Não há razão científica. Então, se os feijões não são divididos em feijões, por que os feijões que você comprou são mais doces ou mais acidosos? Como podemos escolher os feijões mais gostosos? Primeiro, olhe para o apêndice. Se o apêndice for crescente grande, então ele deve ser doce e crescente. Além disso, ele deve ter bastante água. Ao contrário, se o apêndice for suave e pequeno, ou até mesmo sem água, então esse tipo de apêndice não terá tanta água. Além disso, ele deve ter um pouco de açúcar. Depois, olhe para o apêndice. Se o apêndice tem uma textura uniforme, e o colorido é amarelo, então o apêndice tem muita água, e geralmente vai ser bom. Se o apêndice é amarelo, e o colorido é mais sujo, o apêndice é mais duro, e vai ser muito doce. Finalmente, a sensação. Quando você escolhe um apópolo, toque-o um a um, toque-o com cuidado para não enganá-lo. Este é um apópolo mais ácido. Se o toque com cuidado, é porque ele cresce rápido e a pele não consegue seguir a velocidade do crescimento. Por isso, se o toque com cuidado, a pele não chega tão rápido, pele não como uma fruta comum, as folhas não são estranhas para todos. Mesmo que muitas pessoas não saibam a diferença entre as folhas e as bolas, sem dúvidas, as bolas e as folhas são cortadas assim. Mas você sabe? Este método não é o jeito certo de abrir as folhas. Na verdade, você não precisa cortá-los em pedaços. Assim. Mas você sabe? Este método não é o jeito certo de abrir as folhas. Na verdade, você não precisa cortá-los em pedaços. Você só precisa cortar a parte de cima com uma espátula, e aí você pode fazer um pedaço de frutas, como se fosse uma mandioca. Claro, se você realmente quer comer em pedaços, você pode cortar em 3 com a espátula e cortar em 3 com a espátula, como se fosse uma mandioca. Depois, você pode comer em pedaços. Não deixe de descarregar as moedas de qualquer forma.
Usando esse método, mesmo com 20 moedas, uma caixa de armazenamento é suficiente. Número 3. A utilidade da xícara. Você acha que a xícara é somente usada para beber bebidas? Antes de vermos a utilidade de essas xícaras divinas, acho que a maioria das pessoas pensou assim. Mas os netizinhos com o cérebro aberto ofereceram a utilidade da xícara ao céu e ao chão. Não se preocupe se o saco está queimando. Só precisamos preparar uma xícara, cortá-la assim, e passá-la através do lado do saco. E, no final, é só usar o fornecedor de fogo para assar. Para os companheiros que frequentam viajar, é uma opção comum comprar coisas de lixo para viajar. Na verdade, você pode escolher uma forma mais econômica e barata. Utilize a xícara para criar sua roupa de lavagem. Primeiro, corte um pedaço. Depois, use um foguete para fechar um lado da xícara e fechá-la. Depois, coloque água de lavagem ou água de banho na xícara. Finalmente, use o foguete para fechar e fechar o outro lado da xícara, para garantir que a líquida não se esqueça. Assim, você já conseguiu fazer uma roupa de lavagem econômica e barata. E isso interessa a maioria das pessoas. Você está surpreso com a forma de comer a folha? Claro, isso não é nossa culpa. Na maioria das vezes, a loja de frutas alimenta a gente. Portanto, temos a habituação de achar que a folha também é uma forma de comer. Claro, a forma de comer não tem nada de errado. Se você não se sentir perigoso, você pode comer de forma confortável. Mas você pode usar uma xícara para resolver isso, ou você pode usar uma espátula e cortar um pedaço. Depois, você pode colocar o pedaço da xícara na água e tirar o pedaço da xícara. Você vai ver que o cabelo e o lixo da espátula são muito fáceis de tirar. Como foi? Não é muito interessante? Você aprendeu? 2. A utilidade dos balões. Em sua vida diária, muitos lugares usam balões para decorar. Mas depois de usados, a maioria das pessoas tiram os balões. Na verdade, os balões que são usados ajudam a resolver muitos problemas da sua vida. A geladeira que estava no teclado estava se movendo. Especialmente depois que a geladeira esticou no chão, a geladeira se tornou mais forte. De repente, ela saiu da geladeira e se arrependeu. Eu te ensinarei um truque. Prepare um balão e corte o fio da geladeira. Depois, coloque o balão no fundo da geladeira. Assim, você não só pode fazer a queima, mas também pode evitar que a geladeira se mova. E, usando balões de diferentes cores, pode deixar a beira transparente de azul e vermelho não ficar no lugar, e os balões de 5 e 6 correspondem ao fundo da beira, deixando a beira de um instante se transformar em uma nova. Quando saímos de casa no dia de chover, sempre tem medo de que as calças se queimem, e se vestir com calças de neve é muito estúpido. Não se preocupe em tirar uma calça, afinar e colocar a calça na superfície do balão, e depois soltar o balão,